Olá, professor Mota. Uma questão da Escola Naval do ano de 2021-2022, questão de geometria, mas que envolve radiano, um pouco de trigonometria. A gente vai fazer uso da derivada, um pouco de cálculo. Então vamos lá. No levantamento que você pode encontrar facilmente na internet, o assunto de geometria mais vetores é sobre o que cai mais na Escola Naval, isso gira em torno de 30%. Cálculo, caso aqui de derivada, que vai ser usado nessa questão, mais funções 34%. Trigonometria 9%, fazendo um total aí de 73% do que mais cai na escola naval. Então daí você vê se é ou não importante estudar questões como essa aqui, por exemplo. Então veja, de novo, geometria, o cálculo com trigonometria é responsável por 73% do que mais cai na prova da escola naval. Então vamos embora para a questão. Considere um triângulo ABC de modo que C esteja na origem do sistema cartesiano, A esteja no eixo das abscissas com coordenadas x0, x maior que zero, B esteja no primeiro quadrante e θ seja a medida do ângulo ACB. Então eu tenho uma figurinha aí que vai ilustrar essa situação. Então você vê aí o triângulo ABC, C está na origem do sistema, então está aqui o C. O A está no eixo das abscissas, com essa coordenada aqui x0, x sendo um número positivo e B estando no primeiro quadrante. Θ é esse ângulo aqui, ó, um ângulozinho de C. Considere também que os comprimentos dos segmentos CB e AB sejam respectivamente 3 e 5 centímetros. E que esse θ varie a uma taxa constante. Então aqui, olha só, a gente tem uma variação com relação a esse ângulo θ a uma taxa de meio radiano por segundo. Desse modo, assinale a opção que apresenta a velocidade do ponto A, quando θ for π sobre 2 radiano. Então, você vai deslocar esse ponto B no sentido anti-horário e esse ponto A ele vai correr sobre o eixo X da direita para a esquerda. Então, o que ele quer saber é, esse θ vai ficando um ângulo mais aberto. Ele vai variar a uma taxa de meio radiano por segundo. Então, ele quer saber qual é a velocidade do ponto A quando esse ponto B chegar no eixo Y. E θ será π sobre 2 radiano. Eu fiz uma figurinha aqui para você entender melhor. Nesse primeiro caso aí, você tem B sobre também o eixo das abscissas alinhado a C e A, onde CB 3 e BA igual a 5, fazendo um total de 8. E aí você levanta no sentido anti-horário o ponto B, abrindo agora um ângulo θ em C. Esse ângulo θ aqui, ó. E aí você abre um pouco mais o B, o θ vai aumentando, há uma taxa de meio radiano por segundo e o ponto A vai ficando mais próximo de C. De modo que, nesse exato momento, quando θ for π sobre 2, ele quer saber qual é a velocidade do ponto A. É isso que o problema quer. Bora fazer de novo a animação para você entender? Então tá aí, ó, ele começa com a distância de A até C de 8, depois ele vai variando em valores de x ali. O ponto B vai subindo até que essa distância de A até C, que era 8, agora passou a ser 4. Tá? A distância de B até C e de B até A são fixos, iguais a 3 e 5, respectivamente. E o ponto A, como você vê na figura, ele sai correndo aí da direita para a esquerda e ele vai tendo uma determinada velocidade. Quer saber a velocidade desse ponto A exatamente quando está na figura aí, ó, o θ igual a π sobre 2 radiano. Então, eu vou colocar a figura nesse sentido, de modo mais intermediário aqui o ponto B. E aqui eu tenho o ângulo θ. E vamos aos dados da questão. Primeira coisa que ele disse é que o θ ele varia uma taxa de meio radiano por segundo. Como é que nós vamos escrever isso? O que significa uma taxa?
taxa, variação, remete ao conceito de derivada. Derivada de quê? Variação do ângulo em relação a quê? Em relação a tempo, que é radiano por segundo. Então, você tem um dθ dt. E esse dθ dt é meio radiano por segundo. O que ele quer é a velocidade do ponto A. E a velocidade do ponto A, nós sabemos lá do conceito de física, que velocidade é distância dividido pelo tempo. A distância aqui, ó, é x. Tá? Então, ele vai variando. É o dx, é a variação desse x em relação à variação do tempo, dt. Então, isso é que nós vamos buscar. E isso aqui é dado do problema. Dado o dθ dt, e sabendo o que a gente quer encontrar, que é a velocidade do ponto A, pois nós vamos agora procurar alguma relação entre os valores que foram dados, o 3, o 5, o x e o θ, uma forma que vai relacionar tudo isso daqui. O que me chama a atenção, por exemplo, seria a lei dos cossenos. Por que a lei dos cossenos? Porque a lei dos cossenos, ela traz os 3 valores dos lados do triângulo e ainda um ângulo oposto a um dos lados. No caso aqui será o 5, tá? Então, bora aqui, a lei dos cossenos. Na lei dos cossenos, você vai usar, começa com o valor do lado, que é oposto ao ângulo que a gente tem. Então, é o 5. 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes x vezes o cosseno do ângulo θ. E aí que a gente vai ter que 25 é igual a 9 mais x ao quadrado menos 6x cosseno de θ. Subtraindo 9 ambos os membros e vou fazer aqui a inversão dessa equação, nós vamos ter que x ao quadrado menos 6x cosseno de θ é igual a 16. Então aqui está feita a relação entre os lados e o ângulo. E chegamos a essa equação, que x ao quadrado menos 6x o cosseno de θ é igual a 16. Como os dados que nós temos, o resultado que nós procuramos, estão em relação a uma derivada, vamos derivar essa forma e ver o que aqui dá, né? Vamos derivar aqui em relação a x. Então, derivada de x ao quadrado é 2x dx dt, porque nós estamos derivando aqui em relação a x, né? E vamos fazer uma derivada em relação ao tempo. Derivando em relação ao tempo. Pronto. Aqui a gente tem um produto 6x e o cosseno de θ. Vamos lembrar como é a questão da derivada do produto? Você tem o U e o V, vai fazer uma derivada desse produto. No caso aqui, o U vai ser o 6x. O V é o cosseno de θ. A derivada do produto vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo termo, mais o primeiro termo vezes a derivada do segundo. Então, no primeiro a gente deriva dx, repete o cosseno. No segundo termo, você repete o 6x e deriva o cosseno. Lembrando que a derivada do cosseno é menos seno de θ e a derivada de u é igual a 6. Então, fazendo aqui a derivada de 6x cosseno de θ, derivada de 6x é 6 vezes o segundo termo,
Essa derivada foi em relação ao x, então dx dt, mais... Por que eu vou colocar menos? Para evitar o parênteses, porque eu tenho menos toda essa derivada aqui. Então, aqui já vai ser menos. Primeiro termo, vezes a derivada do cosseno, que já vimos que é menos seno de θ. E essa derivada agora foi em relação a θ, então é dθ dt. Tudo isso igual a derivada de 16, que é uma constante, a derivada da constante é zero. Agora, o ângulo que nós estamos interessados, esse θ, é π sobre 2. Para θ igual a π sobre 2, nós temos que 2x dx dt menos 6 vezes o cosseno de π sobre 2 dx dt menos 6x menos o seno de π sobre 2 dθ dt igual a zero. Aí, ó, cosseno de π sobre 2, que é 90 graus, o cosseno é zero. Então, todo esse termo aqui vai ser igual a zero. O seno de π sobre 2 é 1. Menos com menos vai ficar mais. Então, nós vamos repetir isso aqui já tirando esse valor e fazendo isso aqui igual a 1 com um sinal positivo. Ficando 2x dx dt mais 6x dθ dt igual a zero. Dá para dividir tudo por 2. Vamos estar aqui com 1 e aqui vai ficar 3. Divide também tudo por x. O que a gente vai ter agora é que dx dt mais 3 dθ dt é igual a zero. Mas dθ dt é a variação do ângulo θ, que a gente já sabe que é o meio. Daí, ó, dx dt mais 3 vezes meio é igual a zero. Dx dt mais 3 meios é igual a zero. E por fim, dx dt, subtraindo 3 meios ambos os membros, vai ser menos 3 meios centímetros por segundo. A opção correta, então, está na letra D. Então, vejam, uma questão importante, envolve vários conceitos, geometria, cálculo, trigonometria, tudo numa questão só. Questão essa que está dentro dos 73% do que mais cai na escola naval. Então acompanhe sempre os vídeos, nós vamos buscar essas estatísticas e resolver com você aquilo que é mais importante. Um abraço, até o próximo vídeo.